Fala galera, boa noite, Tosa na área, beleza? Em nome de Espaço Rubro-Negro, Liga Retrô, Quente, Tiburon, tá no ar, Tosa Can. Começando pedindo o boa noite do meu querido Pablito. Pablito, boa noite, teu destaque, vamos que vamos. Bom, boa noite André, boa noite Carlão, boa noite todo mundo. O meu destaque, aliás, meus parabéns, né? Esse é um destaque, né, para a torcida do Flamengo. Participação espetacular ontem, mais uma vez. Podemos dizer que os 3 pontos ontem vieram muito por conta da torcida. É uma satisfação fazer parte dessa massa e é muito bom ser Flamengo. Boa noite. Fantástico, melhor impossível. Carlão, meu velho, boa noite, dá teu boa noite, teu destaque aí, meu velho. Boa noite, André, boa noite, Pablo, boa noite, amigos. Cara, não tem como dar outro destaque. Eu posso ser repetitivo, posso ser redundante aí com o que o Pablo disse, mas eu acho que ele diria o mesmo se fosse a segunda pessoa a falar, e eu não posso dizer outra coisa. Eu saí do Maracanã ontem repetindo como se fosse um mantra. Essa vitória é da nossa conta, ela tá na nossa conta, na conta da torcida, que descobriu ali um momento mágico. Teve um timing sensacional, né? Já estava ali apoiando, fazendo uma presença bonita. Foram 40 mil rubro-negros no Maracanã numa noite de quarta-feira às 22 horas e que sentiram em um determinado momento daquele segundo tempo, em especial, que dava para a gente virar se a gente empurrasse devidamente. Foi o que aconteceu. Essa vitória está na conta da torcida e que orgulho, que alegria fazer parte, como o Pablo disse, dessa nação. É isso. Muito boa noite. Boa noite, Carlão. Cara, meu destaque também não tem como não ser. Não tem. A torcida ontem ganhou o jogo. Você falou isso primeiro do que eu, inclusive você falou assim, ó, essa vai pra nossa conta, né? Ou alguma coisa assim, se eu não me engano. Foi isso, tá na nossa conta isso aí. E é o meu destaque, e me lembrou muito, eu tenho certeza que vocês dois iam muito Maracanã já em 2007, me lembrou muito aquela arrancada de 2007 que a torcida simplesmente carregou o time, né? O time era horroroso. E ela carregou o time até o terceiro lugar do campeonato, né? Tudo bem que teve aquela coisa dos jogos que no Maracanã que foram... o Flamengo jogou depois, 9 jogos em sequência, mas enfim, mesmo assim. De qualquer forma, a gente tem feito isso e tem ido muito bem. Ontem foi espetacular, não tem outro nome. Fantástico e enfim. É isso. Vamos começar o programa então, galera? Então, já falei a pauta pra vocês, mas o pessoal que tá chegando agora eu vou falar novamente. A gente tem uma pauta aqui de 5 tópicos. O primeiro é o jogo de ontem, a gente vai fazer o que a gente faz sempre, repercutir a partida, cada um dá o seu pitaco, destaques positivos e negativos, melhor e pior em campo, enfim. Depois a gente vai falar da força da nação, o famoso quem disse que ela não ganha jogo, ganha, né? Ganha e ganhou, a gente vai falar sobre isso. E aí o momento do Flamengo, né? Quem diria, o Flamengo ganhando 3 seguidas, ganhando 12 dos 15 possíveis. Acho que ninguém esperava, nem o Luxemburgo esperava isso. Aí o quarto tópico é o efeito Luxemburgo, né? E o quinto tópico é o telão da Gávea que vai ter domingo, a volta do... Não é lounge, a pessoa tá falando um monte de besteira. Pé frio. Cara, pé frio é time ruim, meu amigo. Pé frio é um time mal treinado, sabe? O jogo futebol é no campo e, cara, vai ter lá o telão lá no bar da piscina, a gente vai falar sobre isso, o Pablito vai falar. Então é isso, vamos começar, galera. Então eu peço pra vocês, se vocês quiserem, a gente vai ler daqui a pouco, colocar a repercussão falar do jogo, ontem que cada um achou, e depois piores e melhores, como a gente faz sempre. Vamos começar então, eu queria começar com o Carlão. Queria que o Carlão falasse um pouquinho do jogo de ontem, a perspectiva dele, e depois a gente pode falar os destaques positivos e negativos depois disso, é melhor, né? Beleza. Vamos lá. Bom, eu achei que... o jogo começou com o Flamengo um pouco nervoso, o Flamengo um pouquinho afobado, o Atlético com uma marcação interessante, o Flamengo com alguns espaços, um espaço muito grande, inclusive, ali não havia uma ligação muito clara, sobretudo no setor esquerdo ali do Flamengo, o Wallace se adiantando muito, então o time sendo obrigado a cruzar umas bolas até que foram, enfim, interceptadas muito facilmente pelo Atlético Mineiro, percebendo oportunidades interessantes. O gol, inclusive, né, foi um lance da esquerda ridículo, porque envolveu todo o setor ali, né? Cáceres, Wallace, primeiro foi, obviamente, o João Paulo, depois Cáceres, por fim o Wallace dominado pelo Michael Suel,
enfim, não temos que dar méritos também ao lance do cara, que foi muito bom, foi muito inspirado. Mas achei que o Flamengo, enfim, teve realmente esse momento de nada acontecer, de ter sido... O Atlético Mineiro cercava bem a ação do Flamengo. Houve um grande erro para mim na parte de escalação do Luxemburgo, né, que ele entrou com 4 volantes, jogando em casa, com uma torcida a favor, e acho que ele se deu conta disso, né, muito claramente, quando ele tira antes dos 30 minutos o Luiz Antônio. Eu teria entrado com o Mugni de cara. O Léo Moura e o Everton, no começo do jogo, jogando muito mal. O João Paulo também, uma atuação abaixo da crítica no começo do primeiro tempo, no primeiro tempo todo. E o time foi se achar justamente nesse momento mágico do segundo tempo. Foi ali que o time começou a dar uma acelerada, subida de produção, a torcida incentivando, o Cáceres ali, enfim, com as suas limitações, mais uma vez um gigante. O Flamengo começou a acertar, o Everton começou a entrar na partida, e a entrada, obviamente, do Eduardo, né, o Vanderlei, que tinha feito uma besteira na escalação, ele se redimiu, ele botou o Nixon. Eu não concordei com a entrada do Nixon, mas a entrada do Eduardo da Silva e do Mugni foram providenciais no meu entendimento. O Eduardo, cara, quando tiver condições, a gente vai falar depois de destaque, né, mas quando ele tiver condições, óbvio que é titular, ele que sofreu o pênalti. E aí, cara, não tem como nós... Quem viu os gols, né, eu cheguei em casa, revi 15 todo vezes, mundo, aquilo ali, cara, sobrenatural total. Não, aquilo foi a torcida que botou aquelas 2 bolas. Eu no começo achei assim, foi do pênalti, foi muito mal batido, passou debaixo do sovaco do cara, e, cara, só entrou porque a galera gritou, mas a cabeçada do Eduardo também foi muito nessa vibe, no meu entendimento. E dali pra frente, cara, foi comovente porque o time deu uma caída de novo, né, a torcida até deu uma aquietada um pouquinho depois, assim, mas ainda assim o time teve muita entrega. Foi muita entrega do Flamengo, né? Enfim, segurar o resultado. Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação voluntariosa e comovente pelo próprio desenho da partida, em que de um Flamengo, né, sem muitas alternativas, desligado, telegrafando o passe, perdendo bolas bobas, no primeiro tempo muitas bolas bobas, saiu para um time que entendeu o momento, fez aquela comunhão mágica com a torcida, cresceu por conta de dedicação, né, chegou ao resultado e se manteve, né, foi até o fim, bravo, sem medo de dar bicão, sem medo de, espanar, dando carrinho no fim do jogo. Inclusive, outra coisa muito positiva é a clara evolução física do time do Flamengo, méritos ao Melo, né, preparador físico do Flamengo. Então foi isso, o Flamengo de entrega, que entendeu um momento espetacular e fez esse momento funcionar a seu favor. Para não entrar em detalhes de destaques individuais, que disso a gente fala daqui a pouco. Mas é isso, eu não gostei da atuação em termos futebolísticos, por assim dizer, mas gostei muito da entrega que vi, gostei muito da disposição que vi, e gostei dessa descoberta do Eduardo, um cara que tem estrela. Daqui a pouco a gente fala de pessoas, destaques individuais, mas foi isso, vencemos e houve essa sinergia, mais uma vez aconteceu. E, cara, não tem nem o que dizer, porque quando a torcida entra em campo, dá no que dá, né? Deu no que deu ontem. É isso. Pablito, vamos lá. Se você quiser quebrar o protocolo e falar você agora, não tem problema nenhum, André. Então eu vou quebrar o protocolo. Você sempre fica por último, aí nego te quebra porque acabam falando... Não, mas cara, mas por mim não tem problema não, cara. Por mim, pode mandar ver. Não, tanto faz. Vamos lá. Tanto faz. Bom, cara, eu vou tentar não repetir as coisas que o Carlão falou, porque a gente viu um jogo bastante parecido. Eu fico muito satisfeito em ver como o Flamengo mudou a postura, principalmente na compactação do time, como o Flamengo passou a valorizar mais a posse de bola, coisa que a gente não via, era bola rifada o tempo todo. O Flamengo agora, claro, com as carências flagrantes ainda, porque é um time em construção, mas se mostrou um time mais competitivo, não é? Mas eu ontem postei isso no Twitter, é um time que parou de ser saco de pancada, e isso faz uma diferença muito grande pro time, para confiança. Moral. Um time que para de perder 1, 2, 3, 4 partidas, olha pro banco e vê um técnico que não te dá o respaldo, acaba fazendo o que a gente estava fazendo, que era figurando na zona de rebaixamento e lanterna. Com a chegada do Luxemburgo, a gente viu algumas situações agora do Flamengo, que o Flamengo, em certo determinado momento do jogo,
botou o Atlético, que é um time notadamente melhor que o Flamengo, para trás, acuou o Atlético. E isso, para você acuar um time melhor que o seu, eu não estou desmerecendo a torcida, mas não basta apenas torcida. Você precisa estar compactado no campo e precisa estar conseguindo criar jogadas. Me deixou um pouco preocupado o começo do jogo. Eu vi o Flamengo errando passes bobos, talvez até por uma nova postura do Flamengo de valorizar a posse de bola. Eu vi Arthur, foram 3 seguidos que me chamaram a atenção. Arthur numa recuada de bola perigosíssima. Cáceres, né? Oi? O Cáceres parece que fez uma também, se não me engano. A primeira de todos foi o Arthur, numa bola na intermediária que ele recua, que não tem quase ninguém, e a gente quase tomou uma pressão. Teve uma jogada bastante perigosa também do Cáceres, que ele foi tentar justamente isso, não dar bicão, dar de primeira, ele devolveu para o meio de campo, um passe horroroso, e uma outra jogada do João Paulo que acabou originando o gol do Atlético Mineiro, numa falha, na minha opinião, que começou com ele, mas uma falha absurda de 3 jogadores. Falha dele, falha do Wallace, que tomou um drible da vaca horroroso, e falha do próprio Cáceres, que não conseguiu acompanhar. Mas muito por culpa da falha inicial do João Paulo. E teve o lance do João Paulo, teve o lance do Wallace também. Teve um lance do Wallace que ele se viu sem alternativas, não quis dar o bicão, o cara do Atlético chegou junto e ele quase... a bola foi pra lateral, mas ele quase... Teve uma que ele foi tirar, que deu pro Diego Tardelli, que tava na cabeça do meio campo e veio vindo sozinho, quer dizer, com o meio campo saindo. Teve uma dessa também, que aí acabou não dando em nada, mas que também foi nesse nível também. Ficou sem opção, mas não quis bicar. Outra coisa que eu percebia em algumas questões durante o jogo, que eu até notei quando o Carlos estava falando, a parte individual do Flamengo ontem foi muito sofrível. E isso impactou diretamente no resultado do time enquanto bola, como até com o Carlão brincou futebolisticamente falando. Mas foi bem isso, o Flamengo teve muita dificuldade de criar as jogadas por conta da maioria dos seus jogadores, dos seus principais jogadores, estarem numa noite ruim. Os jogadores estavam com uma dificuldade muito grande de passe, de troca de bolas. Aí eu não vou entrar no mérito também de cada jogador, porque a gente combinou de falar daqui a pouco. Mas como o futebol é caprichoso, né? Como o futebol, acho que só o futebol é capaz de fazer isso. Só é o único esporte que eu conheço que faz isso. Os jogadores estavam muito mal no Flamengo ontem, muito mal. Foram determinantes para a partida. Um técnico que fez uma armação, na minha opinião, ruim. Ele se viu obrigado a consertar um erro, queimando uma substituição. Melhorou a postura do time, e quem colocou em campo, os jogadores que ele colocou em campo, à exceção do Nixon, foram primordiais e preponderantes para o resultado do jogo. Então, palmas para a torcida, primeiro, que para mim deu um show à parte. Palmas para o técnico, que soube reconhecer rápido, percebeu rápido um problema no time e consertou a tempo. E é muito importante se dizer e valorizar quando um time que não está bem num dia, que não está bem tecnicamente, se entrega e vai no calor da torcida. E isso aconteceu muito ontem, muito ontem. Legal. Se tem um dia que você pode dizer, poxa, olha só, quer ver um exemplo? Vamos pegar um DVD para quando a torcida faz realmente diferença? Bota o de ontem. Ele vai entender rapidinho como funciona a torcida do Flamengo. Vai virar DVD motivacional, né? Pode incluir no de 2007. Né? Pois é, 2007, pois é. Bom, vamos falar. O último detalhe, André. Detalhe, esqueci de falar isso. Vamos lá. Quando a chave vira, meu amigo. O futebol tem muito isso. Quando a chave vira, quando você chuta a bola na fase ruim, a bola bate na trave, bate no goleiro e sai. Quando a fase tá boa, a bola bate na bunda do goleiro, entra no pênalti, a bola bate, o goleiro defende, a bola bate na trave, volta nele e entra de novo. É isso. Pois é, era um cruzamento do João Paulo, bate na cabeça e vai certinho na cabeça do Eduardo. Exatamente. Né? Muito bem lembrado. Pois é. Bom, vou falar aqui rápido. Acho que concordo 100% com o Carlão e o Pablito falaram. Mas acho que eu senti uma evolução. E a questão do toque de bola, não acho só que é o Luxemburgo, eu acho que as peças também. O Canteiros, para mim, ontem fez a melhor partida dele desde que chegou no Flamengo. Apesar de alguns lançamentos meio equivocados. Ele tentou lançar o Patinho algumas vezes. Patinho, só pra galera entender, o Arthur. Inclusive, hoje eu vi ele falando, cara, fala mal pra danar. Não entendi nada do que ele falou, não sabia nem quem é. Não sabia o nome do Luiz Antônio, pra você ter uma ideia. Pois é. Enfim, aí... tentou, mas, cara, impressionante como ele carimba a bola, cara. Impressionante, pode ver. E é onipresente, cara. Eu já tô até dando meu destaque. O Canteiros ontem, eu prestei atenção nisso.
ele rodava, ia para a cabeça do meio campo para armar, aí não voltava, aí quando a bola voltava para a zaga ele voltava, ia como segundo volante, às vezes como primeiro volante, né, para pegar a primeira bola. Cara, impressionante, estava em todo lugar, uma vontade, uma cara que não tem bicão, sabe, não tem, você vê que o cara tenta fazer a jogada certa. Eu acho que ontem foi o destaque. Eduardo, para mim, o nome do jogo, porque decidiu, né? 2 jogadas. Eu já tô dando meu destaque, né? Então eu vou aproveitar e já vou entrar no destaque. Já entrou 2 assuntos aí. Pronto, é o jogo que vocês já falaram, eu vou entrar no destaque. Então, para mim, ontem, Canteiros em primeiro lugar, para mim, melhor partida disparada. Aliás, a gente fala tanto que o Flamengo tem. Eu falo muito, o Flamengo tem dedo podre para contratação, mas que bela contratação. E dele e do Eduardo, né? Eduardo também bem, espero que fique bem 100% logo. Gostei do Everton pela entrega ontem, apesar de eu achar ele meio correria demais, mas ontem se entregou, correu igual um louco o tempo todo. Cara, eu não sei se eu dou destaque para pra mesma pessoa e dizer que eu acho que foi mal também. O João Paulo ontem foi mal no primeiro tempo, naquela cobertura que não existiu, aliás. Quando bateram o lateral, ele tava de costas, cara. Se você olhar no replay, você vai ver. Ele tava de costas. E aí ele olhou e corre. Eu falei, cara, aí quando foi ver, ele já chegou atrasado, já tinha saído o Wallace, tomou um drible. Enfim, não pode dar esses moles, né, cara? Tem que prestar atenção no 24/7 ali, o jogo, enfim. Quem mais? Eduardo, já falei. Não achei o Mug nessas coisas. O pessoal falava, não, o Mug entrou bem. Eu achei que entrou com raça só, mas errou tudo que tinha que errar sempre, como tem errado. O Carlão vai defender, mas enfim. Mas eu acho que pra mim até agora se mostrou caneleiro, sabe? Eu esperei bastante pra falar, mas desde a semana passada eu só vejo o cara errando, meu irmão. E nem tem físico de jogador, é meio desengonçadão, meio, pô, o único desengonçado que eu vi jogar e jogar bem, além o Garrincha eu não vi jogar, mas o Rivaldo eu vi. O Rivaldo era tão desengonçado quanto jogava muita bola. Quem mais? Eu acho que o Pablito falou, o Lucha errou no início. E, cara, quando o jogador tá com a cabeça lá longe, cara, você não pode botar o cara em campo. De titular, né, filho? Com todo respeito, por mais que você queira uma força maior no meio pra segurar, de repente, o meio campo do Atlético é mais rápido, e enfim. Não dá pra botar um cara que tá com a cabeça na milícia, entendeu? Com processo nas costas aí, sendo investigado em campo, cara. Eu acho que o Lucha deu um mole danado. Depois se ligou. Aí botou lá o Nixon, que eu achei que ele ia tirar o Patinho, inclusive, eu achei que ele nem ia mexer no Luiz Antônio, mas ele tirou o Luiz Antônio e falou, opa, não tá vai partir pra dentro. E partiu, o Nixon foi bem, eu acho, sabe? Muita luta, tentou, correu, fez algumas boas jogadas, mas também aquilo que eu falei, cara, Nixon, Arthur, Negueba talvez um pouco menos, mas é mesmo estilinho, né, cara? Aquela correria desenfreada, muita entrega e pouca qualidade. Enfim, acho que até o Paulo Vitor foi bem ontem. Acho que teve. Salvou uma no final, verdade, uma cabeçada. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que. Tô satisfeito, porque é aquilo que o Pablito falou. Quando vira a chave, nego, não tem jeito. Aí o Fluminense tá ao contrário, né? Desvirou a chave. Tá tomando porrada de todo mundo. Tá ladeira abaixo. E futebol roda muito, cara. Impressionante, né? Se você pensar, os mesmos jogadores que estão aí, com exceção talvez do Canteiros e do Eduardo, é praticamente o mesmo time. Jogadores que não rodavam com o Ney rodam agora, né? Impressionante. E falar do Luxemburgo, cara, eu não queria que ele tivesse aí, vocês sabem muito bem, falei e falo. Meu medo dele era foco e parece que tá querendo voltar a ser técnico só. Então ele, como técnico só, já provou, ganhou tudo, foi técnico do Real Madrid. E aí, se ele quiser voltar, e assim, cara, e o que o Pablito falou foi perfeito. Pois é, desculpa, Pablito. Ô, Carlão, já entrei no outro. Enfim, vamos partir então. Bom, vamos ler a galera? Ô, Carlão, você consegue ler aí o live stream alguma coisa, não? Vamos lá, quem lê o quê? Você lê o live stream, eu tento ler o Twitter aqui, pra mim é mais fácil, que a letra tá maior. Ceguinho. Beleza, aqui. Vamos lá então. Lembrar do... não, peraí. Vocês não falaram o destaque de vocês. Vocês não falaram o destaque. Pô, aqui, já tô... Eu tô todo errado hoje. Estão os três falando ao mesmo tempo. Não, eu tô todo errado hoje. Tô atravessando tudo. Peraí, cara. Pede pra galera botar quem eles acharam melhor e pior no jogo. Pois é isso que eu ia falar. Bota aí os destaques, galera, porque eu falei sozinho aqui, tô sendo extremamente egoísta, peço desculpa a vocês. Tô meio acelerado. Coloca então o destaque de vocês, positivo, negativo, e se quiser botar por que a gente vai ler.
Queria que o Pablito então desse os destaques dele aí e o motivo, e vamos lá. Cara, eu vou começar pelo destaque negativo. Vamos lá. O Cáceres fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Errou com praticamente todos os passes que ele tentou no jogo. Eu não vou justificar, mas ele se entrega. Cara, isso aí é o mínimo pra mim. Eu não vou... então tudo bem, então ele não foi tão mal porque ele se entregou. Se for assim, meu amigo, aí não dá pra jogar futebol. Acho que ele fez uma partida bem abaixo do que ele pode, bem abaixo do que ele vinha apresentando em outros momentos. Errou muito passe bobo, fez faltas de novo desnecessárias, mas é um cara muito importante pro Flamengo. Eu tenho 3 destaques positivos no jogo que me chamaram muita atenção. Primeiro, que é um que ele consegue, na mesma jogada, me deixar muito satisfeito e muito preocupado, que é o Marcelo. O Marcelo é o zagueiro mais zagueiro que eu conheço, cara. Ele bica ele conseguiu uma jogada que ele roubou a bola no meio de campo, de carrinho, de lateral de rasteira, ele deu escanteio. Cara, isso é inédito também. Inédito. Ele é um jogador muito voluntarioso, muito virtuoso, é um cara que se entrega. Pra quem viu o VT depois em casa, que nem eu, acho que o Carlão também viu, eu vi também. Ele tava com muita cãibra no fim do jogo. Isso, a cada chute que ele dava, ele baixava e ficava meio que mancando. Percebi isso. A cãibra é inimiga dele, né? Ele tem problemas recorrentes com cãibra. Ele falou que se não sentir cãibra, ele acha que não se entregou o suficiente. Então, acho que ele é um cara que merece um destaque. Desde que ele entrou no time, foram 5 jogos e 2 gols sofridos. Eu até debati outro dia com algum amigo assim de Twitter sobre a volta ou não do Samir, e eu falei, graças a Deus o Luxemburgo concordou. Você não pode tirar um cara, você não pode correr o risco de perder o grupo tirando um cara que entrou no time numa roubada, ajudou a ajustar o sistema defensivo, é titular, tomou só 2 gols, vem muito bem na defesa. Você não tem motivo para botar outro cara, a não ser que outro cara fosse um monstro da zaga da história. O Samir é um cara muito bom, mas é um cara que vai precisar recuperar o espaço dele, como qualquer outro jogador. Como qualquer outro jogador de bom a promessa. O Samir não é um cara que chega dono do Flamengo. Tem que reconquistar o espaço. Hoje, falei isso no Twitter, algumas pessoas não entenderam o que eu falei. Hoje, pra mim, o Marcelo é titular. Você não pode chegar pro Marcelo e falar, Marcelo, você vai pro banco, que é o Samir. Não, meu amigo. Samir, você vai esperar porque o Marcelo tá muito bem. Pra mim, na minha ótica, se eu fosse treinador, eu faria exatamente isso. Eu faria a mesma coisa que o Luxemburgo tá fazendo. Como fez o Broca no passado, né, com o Moreno também. Cara, é assim que funciona. Pois é. Se você não faz isso, é muito mais do que simplesmente trocar. Se você não faz isso, você perde o grupo. Claro. Porque você mostra pro teu grupo que não importa jogar bem, que o importa é panela ou nome. E aí não adianta nada. Degringola a história toda. Outro ponto que eu queria dizer. Você falou que o Mugni errou tudo. Eu vou carinhosamente e respeitosamente discordar de você. Porque o Mugni, eu vinha criticando muito o Mugni em quase todas as partidas. Se teve uma partida que ele entrou, deu mais mobilidade, conseguiu dar sequência às jogadas, foi justamente ontem. Eu fiz questão de chegar em casa e prestar atenção para não ver que a minha análise do jogo, do campo, tinha sido equivocada. Ele deu sequência em umas 4 ou 5 jogadas que ele em outros jogos não dava, de dar um passe errado. Ele ontem, em algumas bolas alçadas pelo goleiro, ele botava no peito, botava no chão e dava uma sequência na jogada. Ele teve uma situação do jogo, ele tinha acabado de entrar no jogo, foi pênalti. Jogador com estofo, com culhão, faz o que ele fez. Eu concordo que não era para ele que tinha que bater. Graças a Deus não foi ele que bateu, porque não era ele o cara para bater. Mas ele falou, me dá aqui a bola que eu vou bater. Isso mostra muito personalidade de jogador. Mostra que o cara tá ali, que o cara tá disposto, ele queria fazer gol. Não interessa se o cara que é vaidoso, que ele quer fazer gol, que ele quer... Não interessa. Interessa que o cara pegou a bola, botou embaixo do braço e foi lá para bater. E isso para mim mostra uma diferença que o nosso capitão foi o último a pedir a bola. Porque na verdade quem é o batedor oficial do Flamengo quando o Alexandre não está em campo é o João Paulo. Muita gente não sabe isso, mas é o João Paulo o batedor oficial, depois do Alexandre. E o Léo Moura é um cara acostumado a bater pênalti, a bater o pênalti em vários finais do Flamengo, em decisões de pênalti, e costuma bater, inclusive costuma bater cruzado. Bateu diferente, ontem quase perdeu. E para mim o destaque total da partida, disparado, foi o Eduardo. O Eduardo entrou, sofreu o pênalti, aí eu até peço, faço a minha culpa, que eu postei que ele cavou o pênalti, não é? Quando eu escrevi cavou, eu não quis dizer que ele tentou ludibriar. Eu quis dizer só que ele conseguiu o pênalti. Deveria ter usado que ele sofreu o pênalti. Foi muito pênalti. Não. Foi os 3 pênaltis e um pênalti só. Talvez de lá a gente não tenha percebido, mas eu vi em casa, depois o cara entrou com uma tesoura voadora lá em Júnior Baiano, cara.
Ele poderia ter até machucado. Eu falei, cara, era pra ter sido expulso. Foram as duas pernas. Não, era pra ter sido expulso, cara. Expulso eu não sei, mas não se entra assim nem no meio. Se entrasse no meio do campo assim, era expulso. Pode ter certeza. Mas aí eu acho que ele foi muito participativo no primeiro gol e ele fez o gol da vitória. Então é difícil você não dar o prêmio de melhor em campo a um cara que participa de 2 gols do Flamengo. Ele estava junto nas 2 jogadas. Ele é um cara, claramente no fim do jogo ele estava se arrastando de novo. Verdade. Ele está entrando com muita vontade e ele não está sabendo dosar. Eu li hoje mais cedo que ele participou do jogo treino contra o Bangu B, para adquirir ritmo de jogo e tal. É legal, mostra que o cara tá afim, mostra que o cara tá interessado. Ontem, só para não perder isso que eu lembrei agora, muito feliz ver o time comemorando todo junto. Cara, isso me dá uma satisfação muito grande ver quando o elenco tá unido. Isso ajuda muito. É isso. Eduardo, meu destaque positivo, e Cássio, meu destaque negativo. Carlão. Vamos lá. Negativo. Gente, Arthur, cara. Era uma boa chance de ele mostrar serviço ontem, viu? Cara, né, jogando titular, Maracanã lotado, torcida apoiando, mas, cara, muito afoito, errando muita bola. Enfim, não dá para um cara sair jogando. Não dá para o Arthur sair jogando de jeito nenhum. Para mim foi um dos destaques negativos. Luiz Antônio e Márcio Araújo, nulidades. Luiz Antônio, pelo motivo até que o Tosa destacou, acho que faz todo sentido. O cara não tá com a cabeça ali. Aliás, desde que voltou pro Flamengo, difícil ver que o Luiz Antônio está com a cabeça em algum outro lugar, né? É sempre uma questão extracampo, né? Que, enfim, estão sufocando até um cara minimamente promissor, vamos dizer assim, né? Mas, de novo, nulidades. Márcio Araújo também, cara, é muito triste. É muito triste ver esse cara em campo. Agora um fato muito curioso do jogo de ontem é que aquilo que foi o Fotosa que falou. João Paulo no primeiro tempo, sofrível. João Paulo no segundo tempo, decisivo. Legal. Decisivo. Everton do primeiro tempo, esquisito também. Afoito também. Jogadas claramente, sabe, assim, infantis mesmo. Você fala, eu quero um jogador ter uma rodagem, não pode cometer certos erros, e Everton cometendo alguns. No segundo tempo, até pelo preparo físico que ele tem, que isso é um trunfo. O Everton tem uma saúde desgraçada. Jogou muito bem, fez uma diferença. No momento que o Flamengo estava dominante, ele realmente ali teve uma participação interessante. Então ele teve um destaque. O Everton no segundo tempo é destaque. Léo Moura do primeiro tempo, de boa parte do segundo, cara. Apesar do toque lindo pro Eduardo no lance do pênalti, cara, eu não aguento mais o Léo Moura. O Léo Moura se esconde da lateral direita. Ele tentou fazer com que o Luiz Antônio jogasse na lateral direita enquanto o Luiz Antônio esteve em campo. Ele se omitia, ele tem aquela bola que dá nos nervos, ele tem a linha de fundo para avançar e ele corta para dentro. Por que o desgraçado, que é lateral direito, corta para dentro em vez de prosseguir para linha de fundo? Parece, isso é um problema comum do Flamengo, das laterais do Flamengo. Parece que tem uma linha imaginária no pico da grande área que os caras não conseguem passar dessa linha. Os caras não evoluem nessa linha, a não ser que eles recebam a bola posteriormente, né, estando colocados depois dessa linha. Mas quando eles estão antes dela, parece que eles são obrigados a cruzar ali, senão eles vão tomar um choque, eles estão com uma tornozeleira, eles vão tomar um choque e cair no campo. Então, cara, Léo Moura, enfim, apesar do toque de novo, toque muito, muito inspirado ali pro Eduardo no lance do pênalti, foi muito pênalti, foi pra mim destaque negativo. Destaques positivos, Eduardo da Silva, que, cara, eu não esperava nada do Eduardo da Silva e tem mostrado, é um cara de estrela, é um cara que quando esteve com a bola aos pés é um cara lúcido, você vê que ele olha jogo, você vê que ele não parte de bobeira, né? O Canteiros, como o Tosa falou, cara, o Canteiros hoje é o cara, a bola passa por ele, e ele é realmente um cara que não é afoito, não é como, eu falo muito do afobamento, que eu acho, da afobação, que eu acho que é um mal desse time do Flamengo, tá? Que é um time do Flamengo, um time que nós sabemos que tem muitas limitações, não vamos nos iludir com o bom momento que esse time atravessa, né? O Carlão, o Canteiro só precisa dosar um pouco os lançamentos, né? Pois é, porque eu falei, ele errou 2 lançamentos bobos, né? De cavadinha. O tempo todo não é bola vertical, não, de forma alguma. Você pode trabalhar a jogada. Claro. De forma alguma. E, cara, vou falar também, é um jogador que eu não gosto. Eu não acho que ele tem que ser titular do Flamengo, não tem escopo para ser titular do Flamengo, que é o Paulo Vitor. O Paulo Vitor ontem, o lance da defesa, da cabeçada do segundo tempo ali é espetacular. É uma defesa que, cara, milagrosa, providencial,
metade, pode ter metade São Judas, metade ele. Mas enfim, ele ontem não foi o Paulo Vitor inseguro, que passava insegurança em toda e qualquer bola que eu vi alguns jogos atrás. Então, não é meu titular do Flamengo, não acho que tem que ser titular de jeito nenhum, mas também esteve direito. Sobre o Luxemburgo, daqui a pouco falaremos, mas sobretudo destaques positivos, Eduardo da Silva, Canteiros e o Everton do segundo tempo. E também não dá para não mencionar a questão do fato contra fatos, não argumentos. Né? João Paulo, terceiro cruzamento resultante em gol. Isso daí, cara, a gente não pode negar e a gente, felizmente, hoje, mais do que nunca, se na época, quando já estava lá, eu já me perguntava, hoje em dia eu já falo com a maior propriedade do mundo. André Santos, quem? Né? André Santos, pois é. Quem? Eu só dizia, né? Que não ia nunca dar certo, né? O cara tá aí, né? É isso. Pois é. Vamos pra galera? Falta só os meus destaques negativos que eu não dei, eu dei só os positivos. Isso. Cara, os negativos meus Mengo. Os negativos meus, cara, eu acho que o Cáceres, como o Pablito falou, acho que talvez fez uma das piores partidas dele, errou tudo também. Cara, eu vou olhar melhor o Mugni, mas eu continuo achando que ele errou mais do que acertou. Você nem queria falar tanto do Mugni, né? Você não falou dele, é verdade. Cara, eu assim, a pessoa brincando ali, a Michelle tá brincando que eu não posso falar mal, bem do Paulo Vitor, eu fico puto. Cara, eu não fico, aliás, acho que jogou bem ontem. Acho que foi bem ontem, não comprometeu não. Que já é um baita elogio. Cara, goleiro tem que transmitir segurança. Pois é, a zaga tá ajudando também, né? Insegurança. Pois é, a zaga ajudando, a bola chega mais tranquila também, né? Enfim, quem mais? Acho que é isso. Acho que a gente pode ir pra galera. Só antes de mandar um abraço aqui pro Manjinho e pra Thaís, que estão vendo o programa. Pablito, Manjinho tá vendo o programa. Um abraço, Marcos Manjinho, meu querido. Tudo de bom pra você. A camisa lá, a terceira camisa que a gente curte. Beleza, hein? Mas enfim. Vou pra galera, então. Carlão, então tu dá uma lida aí no live stream, eu dou uma lida aqui. Então coloque aí pra vocês o destaque e o... Vamos que vamos. E uma galera falando aqui. Já que você mandou um abraço, antes de ler a galera, mandar um abraço pro camarada que falou: amanhã eu tô na Tosa Canto, tô ligadão em vocês. Opa. Que é o Carlos Buiú. Olha Carlos aí. Henrique Buiú. Pois é, rapaz. Legal, hein? Buiú assistiu o jogo lá perto da gente. Poxa, vi verdade. Pô, legal, cara. Obrigado aí. Valeu. Vamos lá. Abraço pra Michele, que tá chorando ali. Michele, um abraço. Aliás, o Bruno viu o jogo ali na Pilastra 41, virou família. Virou mesmo, a galera, a pessoa dizendo, não, vamos lá, cara. Tinha uma galera gigante lá. Inclusive está indo pra cima, né, Pablito? Que já não tem mais lugar embaixo. Você vai ter faixa lá. Pois é, Michele, um abraço. Beijo, né? Vamos lá. Deixa eu fazer só, aproveitar só que você falou que o Magin tá aí. Tá aí, Thaís também. Se eu for fazer uma brincadeira com o Magin com a Thaís, eles vão entender. O Manjinho outro dia chegou ao ponto tão absurdo da minha casa que o Manjinho, eu toquei a campainha e o Manjinho me recebeu na minha casa. É o dono, né, cara? Tem a chave já tem a chave. Maravilha. Pois é. Posso começar aqui, Carlão? Mete bronca. Então vamos lá. Bom, o do Pablito já falou, Eduardo positivo, negativo Cáceres. O Cláudio Aquino falando que o Arthur foi muito fraco. O Pedrado dizendo que ele é uma merda. Mas tem muito mais mobilidade que o Cone maldito. Cara, o Cone maldito fez gol pra caramba aí, cara. Vamos ver isso aí. Olha o grande Dida aí. Obrigado, Dida, pessoal do Urubucã aí presente. Dida, um abraço. Mandando aqui, ó, positivo, Eduardo e Canteiros, negativo, como não tem, vou votar no Elano e no André Santos. Boa. Aliás, lembrar aqui que o Eduardo da Silva, ele não quer que chame ele de da Silva, ele quer que só chame ele de Eduardo. Sabia dessa? Porque parece que o da Silva vem do pai que deixou ele. Bizarro, e falando isso eu fiquei até meio assim, cara. Abandonou ele quando ele era pequeno. Pois é, bizarro, ele não gosta. Pô, mas o neguinho lá chama ele de Eduardo da Silva, cara. Eu não entender. O Wagner que tava lá com a gente ontem, aliás, vou mandar foto, hein, mas não esqueci não. Eduardo positivo e negativo Márcio Araújo. Aliás, o Márcio Araújo veio mal ontem mesmo, né, cara? A gente acabou nem falando disso, ele tá meio sumido. O Thiago Motinha tá falando aqui, ó. Everton Canteiros, Eduardo da Silva positivo, negativo Arthur, Léo Moura. LA não é Léo Moura, pai. Luiz Antônio e Márcio Araújo. Vamos lá. Melhor em campo pro Edivan 1981 é o Eduardo. Boa. O Wallace bem mal ontem, diz aqui o Hernani Brocador. Acho mais ou menos. O Eugênio Perrota
Tá falando aqui que o Wallace também tá eficiente e discreto. Aliás, negócio de discreto, Ah, meu Deus do céu. Quem foi que me falou isso? Que o Canteiros tá lembrando muito o Maldonado. Não aparece muito, você não vê muito ele falando, muito espalhafatoso, mas tá em todos os lugares no campo, carimba a bola. Petalha tá falando aqui, positivo Eduardo, negativo Marcelo Araújo. O Marcos Vinícius tá falando aqui, Mugni erra muito. Sempre erra mais do que acerta, é verdade. Sistema defensivo também tá passando segurança ao Paulo Vitor, foi o que a gente falou aqui, o Marcos Rocha, lateral do Atlético, falou. Thaís mandou um E, Thaís, um beijo pra você. Eu tava trabalhando lá, coitado. Correria lá, tava com a cara meio cansada ontem. Eu e a Amanda a gente viu na entrada. Deixa eu ver aqui, barará, barará, barará. A casa é nossa, diz aqui a Thaís, viu, Pablo? Não é de vocês não, tá? Vamos lá, Carlão. É contigo, meu velho. Vamos lá, algumas pessoas aqui. Porlan, é Porlan isso mesmo? Melhor Eduardo da Silva. Diego Lucas, destaque, torcida e Eduardo. Decepção foi o Arthur. O Márcio Dan, melhor foi o Canteiros, o pior o Cáceres. Jefferson CP, olha aí, Eduardo, melhor, pior Cáceres. Todo mundo sentando o pau no Cáceres. Ó. Diego Peixoto, Diego Peixoto, positivo Canteiros, negativo Cáceres. O Chico PC, falando melhor Eduardo, pior Arthur. O RFCR, e melhor torcida. Melhor jogador foi a torcida. Aí não tem como discordar, né? Pior o Cáceres. M. Queres, melhor Eduardo Canteiros, pior Márcio Araújo. O Jason destacando Marcelo, Eduardo e Canteiros, decepções, né? Cáceres e Márcio Araújo. Nosso camarada Bruno Trink, que passou lá para dar um abraço a gente ontem. Tá repetindo, o craque da partida fomos nós na arquibancada. E o G. Buzak falando aqui, negativo, Arthur e Cáceres. A galera aqui falando realmente do Cáceres como negativo. Ele que. A gente até fica triste, né? Porque o cara se entrega pra cacete. Ele não é um jogador rápido, mas ele é um cara extremamente voluntarioso e realmente ontem não foi tão bem. E todo mundo destacando o Eduardo, que realmente entrou e mudou, né? Mas, o Carlão, a gente está fazendo uma análise apenas de uma partida. Por exemplo, aconteceu isso até com o Orelha, o mito Orelha das mídias sociais. Eu fiz um comentário, não achei o Canteiro. Eu comentei sobre o jogo da vitória contra o Curitiba e citei alguns jogadores como destaques. Ele falou, mas e o Canteiros? Eu falei, cara, dentre os meus 3 destaques do jogo, o Canteiros não estava. Eu achei que ele fez uma partida normal, regular. Ele, não, mas o Canteiros é muito importante. Eu falei, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa, só para deixar claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou dizendo que o cara é ruim. Ao não colocar o cara de novo como melhor, não significa que eu não acho ele bom. Significa que eu acho que ele ontem não foi um dos melhores. É só isso. Ao citar o Cáceres como destaque negativo, eu não estou dizendo que o Cáceres é um lixo. Eu estou dizendo que o Cáceres ontem, no meu ver, na minha opinião, o que não significa que seja verdade absoluta, errou muito passe. Não foi com o Cáceres que a gente já viu jogando outras vezes. Só isso, mas não. Isso. É isso. Querem mais destaques aqui, mais a galera falando aqui? Lê mais a galera. Aruba Flá, positivo, Eduardo, Canteiros e Marcelo. Negativo, ele falando aqui do Arthur e do Cáceres. Xande, negativo, Arthur. O Gilson, o João Paulo foi mal. A Mi Planck, olha a Michele Planck aí. Negativos, Cáceres, Arthur e Mugni. Falando mal do Mugni. Olha aí. Liga tua, Tosa. Boa. Buffon falando aqui, o Arthur não foi bem, mas não se escondeu em momento algum. É verdade. Isso é uma coisa muito legal desse time, que embora seja um time afobado, é um time cada vez mais participativo, o time tá mais ligado com... Eu acabei de falar do Luxemburgo. Os caras estão entrando mordendo, né? Impressionante. Exatamente. Por isso que quando a gente vê Léo Moura se omitindo, quando a gente vê o Luiz Antônio apagado, Márcio Araújo apagado, a gente está estranhando cada vez mais, porque é um time de jogadores que estão envolvidos, errando pra cacete. Por exemplo, Arthur, aqui o Buffon falou, Arthur não foi bem, mas não se escondeu em momento algum. Você via a luta no cara, o cara não estava omisso, como a gente já viu tantos jogadores, né? A gente, infelizmente, já viu alguns, mas tantos durante um bom tempo de história recente do Flamengo. O El Flá falando positivo Eduardo, negativo Arthur. LG falando negativo Luiz Antônio e Arthur. O Xande falando negativo Milícia do Luiz Antônio. Cuidado no Luxemburgo, hein? Olha aí, né? Pois é. Júlio Sub falando aqui, melhor, torcida e Canteiros. Pior, Cáceres e Márcio Araújo. A galera, enfim, tá muito claro, né? O panorama da galera. Beleza, vamos então seguir? Canteiros e Eduardo gozando de podemos seguir? destaque da partida.
Então vamos seguir aqui, ó. Vamos falar do segundo tópico, a força da torcida, a força da nação. E aí eu acho que é muito... Tem aquela pergunta que a gente vai fazer a vocês, que é o seguinte: vocês acham ainda, ou quem disse que a torcida não ganha jogo? Eu acho que talvez a do Flamengo seja uma das poucas que faz isso no Brasil hoje. Por exemplo, a torcida do Galo é uma torcida que canta o tempo todo, mas eu não sei se ela tem a força que a gente tem, por exemplo, de empurrar o time. Pelo menos eu não acho que tenha. A do Grêmio faz isso também o tempo todo, mas também não sei se tem essa força. Mas assim, ontem eu fiquei extremamente impressionado com... o Rica escreveu um texto fantástico hoje falando sobre isso, que a torcida ela não deixava... como é que eu vou dizer? Ela não deixou o time perder. Ela falou assim: não, a gente não vai perder esse jogo, a gente vai virar esse jogo, a gente vai virar esse jogo. E cantava mais forte, mesmo depois do gol. Aliás, inclusive, não vaiou em nenhum momento, isso é muito importante falar. Não vaiou. Desde o início. Cantou menos um pouquinho no início, meio assustado até pela atitude do time, também assustado. Mas no segundo tempo, principalmente depois acho que é os 8, 9, na hora do pênalti, meu amigo, a partir dali, cara, a torcida é uma inflamada tão grande e, cara, eu acho que foi isso. Então eu queria que o Carlos começasse falando um pouquinho a respeito do que você acha, se você acha realmente que a torcida efetivamente ganhou o jogo. Você já falou que sim, mas eu queria que você destrinchasse um pouquinho melhor, explicasse um pouquinho melhor, enfim, e falasse um pouquinho a respeito. Acho que é um tópico legal. Cara, você falou, engraçado, né? Em outros tempos, o Flamengo, né, sair para trás no placar era motivo de desespero na arquibancada. A gente que não gosta de... Né, eu, o Pablo e o Tosa, né, estamos dentre aqueles que não gostam de ver jogo da postura. Claro que torcedor paga ingresso, pode fazer, pode gritar, pode xingar, pode vaiar, mas a gente não curte ver vaia durante o jogo, né? A gente concorda com essa história. E a gente já se viu em algumas circunstâncias pedindo, né, para alguns torcedores: cara, não vaia não, né? Porque é uma situação de desespero tamanha que os caras vinham, né, também nervosos, e sentiam na vontade de vaiar e vaiavam, né? Mas, cara, outras épocas, sair atrás no marcador era motivo de desespero, de vaia, de desespero em campo e desespero e vaia fora dele. E qualquer errinho era vaia, neguinho reclamando, tolerância zero. Exatamente. Amigo, é um termômetro muito do cacete. Depois que a gente toma um gol, a gente ouviu o hino do Flamengo, que é uma reação instintiva, é bom demais. E eu imagino o que o jogador deva sentir numa hora dessas. Cara, Maracanã lotado, quarta-feira, 10 da noite, a gente toma um gol ridículo, sai atrás, e os caras, a primeira reação dos caras é ouvir, é gritar a plenos pulmões o hino do Flamengo. Isso deve ser uma puta injeção de ânimo, né, que veio com muito mais força no segundo tempo. E aí, cara, é um imponderável, é um indizível, né? Tem momentos ali que, cara, a sinergia, o timing, a leitura coletiva de 40 mil pessoas. Agora vai. Bastou o Flamengo dar 2 beliscadinhas ali, que, né, uma ameaça mais insinuante, mais forte. Cara, agora é a hora. Vamos abraçar esse time. Se a gente está abraçando essa noite toda esse time, vamos abraçar agora mais do que nunca. Vamos entrar em campo mesmo e fazer a diferença. E foi exatamente o que aconteceu. Inverteram-se os papéis, né? O Atlético virou um gatinho, o Flamengo virou, cara, um monstro, né? Rei. Impressionante. Um rei. Então, cara, dominamos ali. E essas, cara, é exatamente isso, cara. Eu acho que esse time... O Pablo fala uma coisa que eu acho muito importante, que futebol é confiança. Isso é muito verdade, né? E haja vista aí, fazendo parênteses, né, o próprio momento, né, do Fred também é de total. O cara parece ter perdido a confiança em si, mas isso é papo para tricolor e eles cuidam do que é deles. Mas só para falar, ilustrar a questão da confiança. E acho que a própria coisa do time do Flamengo, de não desistir, de tentar, de correr atrás, de entender o valor que a torcida dá a essa entrega, né, faz que o time cresça individual e coletivamente. E para falar, você falou do Rica Perrone, que escreveu um texto matador também, no meu entendimento. Ontem o Rica esteve presente no Maracanã. Falou que não ia, mas foi. E eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, falei: Rica, quando o Flamengo fez o gol da virada, isso é Flamengo. Ele falou: cara, eu tô aqui pasmo, quieto, de boca aberta, petrificado, olhando essa torcida dar esse show. Ele se espantou mesmo.
E depois até vi que ele botou no Instagram, botou vídeos, botou fotos, e, enfim, culminando, né, toda essa admiração com o texto e falando se ele fosse jogador, leiam que é bacana, se legal. ele fosse jogador um dia, né, no sonho de todo garoto, de todo fã de futebol, de nem por um dia ser um jogador de futebol, ele falou, cara, eu queria que isso acontecesse pra mim no Flamengo, que eu fosse um dia, se eu fosse jogador, tinha que ser no Flamengo. Porque, cara, entendeu que, sabe, se ser jogador de futebol já deve ser realmente do cacete, você ter uma nação jogando junto. Eu fico imaginando que se passa na cabeça desses caras canteiros, Mugni, que são argentinos, que é uma escola também de torcida que apoia, né? Mas o Flamengo, cara, é outra história. Os caras olham, chegam no clube num momento muito adverso, olham a parte esportiva, estamos lá na rabeira da tabela e veem o que o Flamengo está fazendo, né? Veem o que a torcida está fazendo, é espetacular. E nisso também queria falar mais uma vez, né? Que para mim era óbvio, para mim, para o Pablo, para o Tosa, para o Patrick, para tantos amigos que comentam com a gente, dia a dia no Twitter, na Tosacan, cara, o Flamengo não pode abrir mão de jogar, de ter ingressos acessíveis. Vocês estão vendo a matemática? Hoje eu li em algum momento, para falar de novo, ó, que o Fluminense, com preços a 1/3 do Flamengo, teve a mesma renda que o Flamengo. O Flamengo não está botando o preço, agora está, no que eu entendo, ser um preço ok, ser um preço bacana. Aí dá vontade de olhar e falar assim, era difícil? A gente precisa aprender com os nossos erros. Ninguém é infalível. O problema é a gente se omitir diante da correção. O problema é a gente se omitir, achar que a gente sabe mais que os outros, achar que a gente não consegue errar, que a gente é a prova de erro. Não pode ser. A diretoria do Flamengo tinha uma leitura muito errada sobre preço de ingresso, né? Se falava muito mais de ticket médio do que apoio da torcida. Isso para mim é um erro crasso e que agora parece estar corrigido. Mas você não, desculpa, Carlão, te cortar, mas você não acha que isso é ao mesmo tempo, claro, precisa da torcida, por isso que baixou o ingresso, mas também é um laboratório para tentar achar um equilíbrio? Porque a questão me parece é essa também. Sem dúvida. Eu falei, cara, a diretoria, o Bandeira no discurso de posse e as entrevistas que se sucederam, falava exatamente isso, olha, a gente vai errar. E eu acho que a torcida entende, né, a boa vontade, assim como a gente entende a boa vontade do jogador que se esforça e erra, mas levanta para correr atrás da bola e a torcida aplaude. Cara, você quando erra e você tenta corrigir o erro, é muito louvável. Isso é o correto. Ninguém vai acertar sempre. Então agora o que a gente está vendo, né? A gente está vendo o que o efeito torcida do Flamengo pode resultar no futebol. E aí vira um círculo virtuoso. Porque, obviamente, bota outro jogo, eu não sei qual vai ser o próximo jogo do Flamengo numa quarta-feira à noite no Maracanã. Mas eu tenho certeza que se mantiverem esse preço, se o Flamengo mantiver essa sinergia, vai ter mais gente do que tinha ontem. E é isso que a gente precisa ter nesse momento. A gente tem um time muito limitado, muito limitado. A gente sabe disso, individual e coletivamente. Então, por isso que nós, torcedores, sentimos essa necessidade. Se já é um prazer acompanhar o Flamengo, estar presente, aplaudir o nosso time, cantar o hino no estádio, ainda mais no momento desse. E acho que uma vez que a diretoria se corrige e exatamente busca esse equilíbrio, que é super salutar. A gente sabe que aluguel de Maracanã não é de graça. O Maracanã, por direito, né, no papel, ainda não é nosso. Um dia há de ser, enfim. Mas a questão é a seguinte, a gente precisa ter a torcida em campo, porque a torcida é um jogador do qual o Flamengo, se em nenhum momento pode abrir mão, sobretudo em momentos como esse. E foi mais uma vez que a torcida não decepciona. A torcida entrou em campo ontem, não vaiou, apoiou do início ao fim. Combinou-se o movimento Conte Comigo Mengão, que, enfim, um movimento espetacular, né, de gente que só quer o bem do Flamengo. Verdade. Né, de várias forças, enfim, pessoas que pensam enfim, de forma diferente em relação a tantos assuntos, mas que nisso concordam. Então é um movimento legitimamente rubro-negro, heterogêneo, como o Flamengo é em sua natureza, democrático, inclusivo. Enfim, é um movimento que ontem eles criaram, né, vieram com a novidade de você baixar um aplicativo. Foi bem legal. Muita gente usou. Foi legal pra cacete. E muita foi ontem, cara. Foi em cima do laço. Muita gente usou. E a gente já sabe que existe, esse mesmo movimento já está pensando em mais novidades para agregar o espetáculo, para trazer a torcida mais junto do time, para que o time entenda, veja ainda mais claramente que nós somos jogadores como eles. Então, cara, esse momento a gente não pode perder. Esses preços,
que continuem até o resto do campeonato, que a gente possa pensar em alternativas sim, continuar pensando em alternativas para que todos os torcedores do Flamengo, que nós tenhamos setores do Maracanã, cara, que possam abrigar o torcedor do Flamengo, aquele torcedor que o BAP mencionou de R$10, tem que ter todas as camadas da torcida do Flamengo presentes, porque nós somos isso, nós somos brancos, negros, índios, mulatos, pobres, ricos, judeus, muçulmanos, católicos, umbandistas, evangélicos, nós somos todos menos alguns. E somos o que somos e mostramos o que mostramos por causa dessa força. Ontem, cara, você não precisa falar nada, você precisa mostrar. Você quer entender a força do Flamengo? Bota o jogador do Flamengo que tá chegando ao Flamengo, tá? Você quer entender a força do Flamengo? Assista ao DVD de Flamengo e Atlético Mineiro. E tinha que ter uma câmera especial, tipo aquele negócio de câmera alternativa, só focado na torcida. Uma câmera só focada na torcida para ver o espetáculo que a torcida faz. Demais, cara. É isso. Você pediu pra falar da torcida, me alonguei. Pois é. Não, mas não me arrisco nem a tentar falar qualquer coisa depois disso. Fantástico. Você vai querer, Pablito? Não sei. Não, lógico que eu vou falar. Só que foi praticamente quase um candidato, né? Pois é, eu tô quase votando nele, cara. Pois é. Não, cara, vou ser bem sucinto, porque a galera já ouviu o que o Carlão tinha pra falar e ele se alongou, como ele bem disse, ele tocou em vários pontos importantes. Eu me abstenho. Não, mas falou com propriedade, pô. O assunto merece. Merece. Queria dizer só que a torcida do Flamengo é uma torcida muito diferente, cara. Quem conhece o futebol, quem gosta de futebol, como vocês usaram o exemplo do Rica Perrone, que é um cara que gosta de futebol e gosta de outros jogos. Eu tenho vários amigos que gostam de São Flamengo, mas gostam de outros jogos também. O Rica Perrone, a experiência que ele teve com o Flamengo, não foi a primeira vez, mas como outras pessoas já tiveram, é muito diferente. É muito diferente acompanhar um jogo de futebol sob o olhar do Flamengo, sob o olhar rubro-negro. A nossa arrogância positiva, a nossa forma de torcer, a nossa crença quase que meio louca durante o jogo, faz com que a gente seja completamente diferente a todas as outras torcidas do mundo. Eu não conheço nenhuma torcida, há torcidas como o André citou, do Grêmio, do Atlético Mineiro, participativas, torcidas da Argentina. O Flamengo tem um poder na arquibancada. Os jogadores, quando eu li aqui a Thaís, eu estava acompanhando, ouvindo o Carlão e lendo aqui o pessoal falando, Thaís falou uma coisa que é muito verdade. Se não fosse a torcida do Flamengo ontem, não viraria o jogo. O gol, a gente não teria virado. Não viraria o jogo, tenho certeza disso. A gente não seria capaz de virar o jogo. Então, a torcida do Flamengo, ela prova a cada jogo. É bom que se diga também que a torcida do Flamengo, assim como qualquer grande massa com muita influência, ela também tem momentos que é capaz de atrapalhar o time, como Sim. acontece, não tem jeito. Mas quando ela caminha junto, o Carlos usou a palavra, para minha opinião, perfeita: sinergia. Quando o Flamengo caminha com sinergia entre torcidas, jogadores, quando vira uma coisa só, o Luxemburgo usou uma coisa muito legal, que o grande ídolo hoje, o time virou o ídolo e a torcida quer caminhar junto. Não tem um jogador que ela se espelhe, ela quer pegar e botar no colo aquele grupo todo e botar para frente. Então, eu tenho certeza absoluta que aqueles caras, não sei, a gente perde um pouco da noção de tempo quando está no Maracanã, por questão do nervosismo, mas mais ou menos nos 15 minutos, 13 minutos, o primeiro gol saiu aos 19 do empate. Mas a torcida do Flamengo começou a cantar: tu és time de tradição, raça, amor e paz, aquela coisa toda, aquela coisa maravilhosa. Começou a cantar, pênalti. Meu amigo, depois que o Flamengo fez o gol, eu me arrepiei na arquibancada com a altura que as pessoas cantaram, com a raiva Impressionante, que cantaram essa música. Eu acho que vocês perceberam isso também, porque essa é uma música mais melódica, é uma música que a gente canta fazendo marcação com a mão, em cima da cabeça, uma música mais bonita, de emotiva. As pessoas cantaram com raiva ontem. Cantaram puxando muito canto. E, cara, depois que o Flamengo empatou e começou a empurrar, dava para ver no campo que os jogadores se encheram de confiança e partiram para dentro do Atlético Mineiro. Tanto que o Flamengo acabou ganhando o jogo. Então, é muito bom ver de vez em quando as pessoas subestimarem o poder da torcida do Flamengo. Tem duas explicações. Uma porque não conhece e a outra porque tem muita inveja. Porque não tem nenhuma outra explicação para você não admirar a torcida do Flamengo. Você pode torcer para qualquer time que você quiser, mas a massa rubro-negra é incomparável. Não existe nenhuma torcida no mundo capaz de fazer o que essa torcida faz. E para finalizar o meu comentário,
toda diretoria que passa pelo Flamengo, qualquer pessoa que passar pelo Flamengo tem que respeitar essa torcida. Muita coisa. O Flamengo é o maior patrimônio que o Flamengo tem na história. Nunca vai ter nada igual à torcida do Flamengo. A gente tem que respeitar, tem que tratar com carinho e tem que trazer esse pessoal, essa massa, esse povo, a gente, pra perto o tempo todo. Sem a gente, cara, o Flamengo não é absolutamente nada. Não, é perfeito. O que você falou é perfeito e ontem me lembrou muito 2007, cara, muito. 2009 também e tal, mas, cara, 2007 foi exatamente assim. O time era muito ruim, quer dizer, era ruim, né? O Papai Joel fez lá o ferrolho, né? Ganhavam de 1-0, 2-1, aquela coisa toda, mas no Maracanã, cara, se eu não me engano, foi um jogo ou contra o São Paulo ou contra o Corinthians que a torcida aí abraçou de uma forma... Acho que foi contra o São Paulo primeiro. E aí foi um atrás do outro, cara. Aí a torcida aí invadia, mesma coisa, o ingresso tava mais barato. Cara, eu acho que eu botei isso, botei isso ontem no Twitter, tá mais que provado que ingresso faz a diferença, porque assim, preço de ingresso, por quê? Vou dar 2 exemplos muito claros aqui. Primeiro, eu falei, esse negócio de falar de porteiro, né? Eu, por acaso, tenho um porteiro aqui, o Marcelo, o Leandro até conhece, torcedor do Flamengo, doente, tem até uma camisa pra ele torcedor, e ele já tinha me falado ano passado sobre o ingresso dos jogos, que ele não iria, porque tava caro, barará, que ele ganha pouco, porteiro, né? E aí ele falou que iria, que com o ingresso mais barato ele conseguiria ir, porque eu acho que ele estuda e tem desconto de menta, enfim. Paga 20 prata ele consegue. E cara, é aquilo, você... A dúvida, você para pagar 10, 20 pratos, você vai pagar para ver jogo. Não tenho dúvida disso. Sabe? Então assim, eu acho que é o fiel da balança o preço hoje. Não, cara, você vai ter 30 mil em qualquer jogo agora. Assim, se você, sabe, pode... mas a situação do Flamengo também ajuda. Cara, ou você tá ruim ou você tá bom. No médio é médio, entendeu? Mas eu acho que também o pessoal vai, a galera vai querer ir. Entendeu? Pô, preço barato não vai? Se tiver 10, 20 pratos não vai? Vai. Pois é. Então acho que é isso, cara. Eu acho que aí a torcida, quer dizer, falar da torcida do Flamengo é fogo, cara. Porque ontem realmente estava impressionante, cara. Você ficava arrepiado mesmo. Assim, quando a torcida aí começou a cantar muito. Depois já estava cantando, mas depois do primeiro gol de empate, cara, tava ensurdecedor, o Maracanã tremendo, balançando como os velhos tempos, cara. Torcida cantando com raiva. Me lembrou muito o jogo, a final contra o Fluminense, quando o Flamengo empatou o jogo de 95, o 2-2, 2-0, 2-2, a torcida tava cantando com raiva, nervosa, cantando, gritando forte. Então assim, cara, é o que o Pablito falou, tem que respeitar muito e tem que colocar do lado, botar longe é burrice. Enfim. Vamos então pro próximo tópico? O próximo tópico o Pablito aí vai falar bastante. Dá uma lida na galera, cara. Opa, vamos lá. Sim. Vou entrar aqui. Umas 5, 6 pessoas de cada lado. Vou ler no Twitter aqui então, e o Carlão daqui a pouco lê no live stream, pode ser? Isso. O Plácido tá dizendo aqui que o Carlão sabe tudo aí. Beleza, hein? Tamo junto, generosidade. Olha, o Carlos Flá 2 falando aqui, Nação Rubro-Negra foi o craque do jogo ontem. Torcida e time, quando se forma uma aliança, não tem para ninguém. Cara, e tem a coisa do Maracanã também, cara. Eu acho, sabia? Acho que o Maracanã acho que é um tripé, né? Torcida, Clube Flamengo e Maracanã. Juntou os três, meu amigo. O Renan de Brocador tá falando aqui, eu assistindo em casa, estava arrepiado, queria muito estar lá, dá orgulho de ser rubro-negro. Cara, foi um momento fantástico, assim, um dos momentos fantásticos. Acho que foi o melhor momento do ano entre torcida e clube, eu acho. Pode vir melhores lá na frente, de repente a gente vai bem na Copa do Brasil, quem sabe, mas até hoje, cara, eu acho que foi o melhor. Melhor sinergia aí. O Cláudio Aquino falando a mesma coisa, ó, perfeito. Torcida é o maior patrimônio do clube, como diz o Pablito, o Carlão, é isso mesmo. O Chico Santana lembrou aqui que foi contra o São Paulo mesmo, gol, se eu não me engano, do Ibson. Um toque de calcanhar do... Foi isso? Não, foi gol do Ibson, toque de calcanhar, se eu não me engano, do Souza. Olha só. Lembro pra caramba do 2007, porque eu fui a todos os jogos também, enfim. É isso mesmo, falou aqui o Leonardo Sarmento. Eu acho que nós estamos naquela atmosfera de 2007, diz aqui o Marcelo Ponte. Me parece, cara, mas ainda tem que ver se o time vai seguir como seguiu o 2007 também. Vamos ver. Vai lá, Carlão. Vamos lá. Fábio Almeida fez uma pergunta aqui. É verdade que o Flamengo está negociando com o consórcio um setor popular no Maracanã?
Tem essa história, não tem? Tem. Não sei se vai pra frente. Tem uma questão de referente a estatuto do torcedor, que mesmo o setor não pode ter preços diferentes. Ou seja, norte e sul você não pode ter preços diferentes. Por exemplo, se o norte superior ser, sei lá, 40 e sul superior ser 20, não pode. Tá bom. Isso. Enfim. Tá bom. O Buffon, olha o depoimento contundente aqui, cara. Ontem foi talvez a maior demonstração. Fala, Pablo. Sabia, o Buffon é o Marcos Mendes, um grande goleiro da nossa pelada flagrada. Opa, olha aí. Ah, por isso que é o Buffon. Gianluca Buffon. Tem o Hugo também, o Blaser também, que é o Tafarel, que eu chamo Tafarel. Fala aí, Toninho. Beleza, então. Vamos lá, então, pro goleirão aí, ó. Ontem foi talvez a maior demonstração que vi, 23 anos de Maracanã, do poder que a torcida tem de mudar o rumo do jogo. Foi algo concreto. Cara, foi cristalino pra gente, realmente foi algo cristalino pra todos que estavam ali. Pelo menos ali a galera da 41, todo mundo ali embasbacado por estar fazendo parte daquilo. Disso, perfeito. Éramos espectadores e atuantes ali ao mesmo tempo, era espetacular. Perfeito. O Bruno Trinck falando aqui de uma diferença, né, dos argentinos para a torcida do Flamengo. Cantar o tempo todo como os argentinos cantam é totalmente diferente do que a torcida do Flamengo faz. Eu acho também. Não precisamos cantar o tempo inteiro, mas quando cantamos, empurramos o time. Ou seja, somos mais eficazes, né? A Mi Planck está falando aqui, a diferença da nação para as outras torcidas são as músicas. Nossos cantos são para cima. Eu, particularmente, acho muito do cacete os cantos que exaltam o Flamengo. Até falar de história. Eu não gosto do que. Eu adoro aquele do Zico, até a parte do Zico. Depois não tem. Eu acho que. Deixa o Maradona cheirar à vontade. O Pelé, cara, acho uma ofensa com o maior atleta do futebol, depois do Zico. E cara, um cara que já vestiu manta, inclusive. Então deixa pra eles pra lá. Eu acho bacana quando a torcida usa a criatividade pra fazer músicas que enalteçam, exaltem o Flamengo. E falar dos outros é coisa dos outros, entendeu? Claro. Mas do cacete. Então deixa eu ver aqui. Mais outros depoimentos. Alguém mais falando alguma coisa no Twitter, pá? Deixa eu ver. O Anderson Massabani, meu amigo, tá falando aqui, ó. Força propulsora do Flamengo, diz aqui. A maneira aqui, ó. Ó, o Bruno Cereja aqui falando. Foi minha primeira vez nesse novo Maraca. Me surpreendi com a vontade de gritar, de torcer, de dois senhores de uns 60 anos gritando como se tivessem 20. Tinha um cara muito gente boa também do meu lado, também já devia ter os seus 50, 60 anos, cara, gritando, pulando. Verdade. Abraçava a gente, né? Porra, maneiríssimo. Foi legal demais. Ele falou que vai voltar lá, vou voltar a assistir aqui no próximo jogo, legal, maneiríssimo. Legal. Isso é muito legal. É uma coisa muito bacana, falando de vibe, de torcida, né? Muito maneiro o pedido de casamento ontem. Puxa, é verdade, pessoal. Mulherada gostou. Minha querida Amanda ficou emocionada. E quem sabe, né? Não vou falar muito. Olha aí, rapaz. Olha o Benny Castle. Castle. Se eu tiver errado, Benny, desculpa, tá vendo o programa. Benny, um abraço. Bom tê-lo aqui. O cara ontem, acho que era Júlio o nome do cara. O cara jogou o sarrafo lá em cima. Acho que era Juliano. Tem que fazer dali pra cima. Pois é. De ali é dura. E uma outra coisa rapidinho, até não tem nada a ver com o que a gente tá falando, que eu não posso deixar passar, tá? Vamos lá. Eu acho que é uma coisa que eu comentei ontem lá com alguns ali que estavam com a gente ali na 41. Cara, muito legal essa iniciativa do Flamengo de homenagear os craques do passado, aniversariantes do mês. Isso é muito legal, porque isso ensina, o locutor lê, faz um retrospecto do jogador, então a torcida aprende um pouco mais de história rubro-negra, o jogador merece todo o louvor da torcida. Então ontem foi o Lico, o Adãozinho, o Paulo Henrique, eu tô esquecendo de algum, eu acho, mas cara, o Zagallo, que infelizmente não pôde estar lá, mas cara, é muito legal. Você vê, sabe, é uma vitória em todas as partes. É uma vitória pro ex-jogador, que tem ali mais uma vez, né, a chance de ser homenageado pela torcida no seu aniversário. É o torcedor que viu aqueles caras jogando e que tem a chance de revê-los. É o torcedor novo do Flamengo, que não conhece, né, que aprende. Cara, é muito legal. Parabéns ao Flamengo por essa iniciativa. Isso faz uma vibe boa, né? Cria uma atmosfera ainda mais legal. Pois é, pessoal, Flá Lagoas na área, obrigado. Deixa eu só dar um alô aqui. Seu Gilson, muito obrigado pela presença, o pai do Juvaildo, se eu não me engano, lá de Minas Gerais. Curte a gente pra caramba, eu vi o senhor aí no chat, muito obrigado pela presença, cara, é uma honra pra gente, obrigado mesmo. Só ele vai entender. Vamos lá, Carlão, desculpa, cara. É isso. Bom, então vamos lá, próximo tópico, vamos lá. Momento do Flamengo, eu queria que o Pablito falasse, porque
Acho que números, essas coisas, o Pablito é o cara. Então Flamengo, desde que o Luxemburgo entrou, se eu não me engano, foram 4 jogos, é isso? 5 jogos. 4 vitórias e uma derrota, é isso? Exatamente. Pois é. Quantos pontos o Flamengo tinha antes do Luxemburgo? Só pra ter uma ideia. 9? O Flamengo somou com o Luxemburgo 12 pontos. O Flamengo tá com 19 pontos, tinha 7 pontos. 7 pontos. Brincadeira, né? E eu malhei pra caramba a vinda dele, botei Luxemburgo não, mas estou dando meu braço a torcer. Achei que ele não fosse capaz de voltar a ser somente treinador. Parece que tá acontecendo isso. E, cara, fantástico, né? Já tô aqui até falando antes de vocês, peço desculpas. Mas, assim, é impressionante o que o time está fazendo, né? Ele assumiu as deficiências, trabalhou em cima das deficiências, aí é o técnico, né? E aí eu acho que é o técnico pra caramba. Sabe falar a língua do jogador, você vê ele falando, rapaziada, aquele jeito dele. Os jogadores entenderam, inclusive, os jogadores estão repetindo o que ele falou, ou seja, estão ouvindo o que o Luxemburgo está falando, isso é muito importante. E conseguiu fazer o time, mais ou menos, jogar, né? Mais para menos, inclusive. O Eduardo e o Canteiros ajudaram bastante no que chegando, sem dúvida. Mas, enfim. Então eu queria que, Pablito, você falasse um pouquinho a respeito desse momento. Será que dá para continuar? Dá para continuar pensando, de repente, na 5ª vitória? Agora contra o Criciúma no domingo? André, primeiro eu queria dizer que quando o Luxemburgo chegou no Flamengo, totalmente em situação de apagador de incêndio, numa situação que o rubro-negro estava muito mais voltado para desespero de não cair do que qualquer outra coisa. O Flamengo era, quando o Luxemburgo chegou, estava na zona de rebaixamento, era o pior ataque, a pior defesa, e era saco de pancada de todo mundo, era uma porrada atrás da outra com um treinador que a gente não tinha confiança nenhuma, que era o Ney Franco, um absurdo de um erro de contratação que, graças a Deus, foi corrigido. O Flamengo, depois que o Luxemburgo chegou, são 5 jogos, o Flamengo ganhou 3 partidas de 1-0, uma partida de 2-1 e perdeu uma de 1-0 numa falha logo no começo do jogo. Que não fosse aquela falha, talvez o resultado do jogo tivesse sido diferente. Na falha do escanteio do Paulo Vitor, com o Sol, contra o Chapecoense. A gente não viu de lá para cá um Flamengo com uma qualidade absurda, com jogadas ensaiadas, não há nada disso, muito pelo contrário. Mas a gente viu um time muito aplicado, um time com uma capacidade de jogar futebol, de ser competitivo, muito diferente do que a gente vinha vendo. Isso me chamou muita atenção. É claro que a torcida vai caminhar, ela é, como o Carlão usa muitas vezes, ela é um termômetro do que acontece no campo. Quando está acontecendo no campo um time funcionando, a torcida naturalmente caminha junto e ajuda e impulsiona o time. O Luxemburgo, na minha opinião, é peça preponderante nessa engrenagem. Ele deu outra cara ao time, ele chamou a responsabilidade para ele, e nisso ele é muito competente, sempre foi. O grande problema do Luxemburgo atual é que ele vinha muito mais sendo um treinador que era só o cara que tinha um estofo, mas não botava nada em prática em campo. Dessa vez, né, aparentemente até agora no Flamengo, ele trouxe esse estofo de chamar a responsa para ele, e ele está conseguindo imprimir um estilo de jogo mais compacto, com mais posse de bola, que o Flamengo não tinha. Então, assim, méritos para o Luxemburgo. Acho muito cedo para a gente avaliar qualquer coisa. Não dá para saber se o Flamengo está livre do rebaixamento. Também não dá para dizer que o Flamengo está lá em cima. Agora, eu tenho conversado muito com meus sócios, com alguns amigos. Vai me dizer muito a forma como o Flamengo vai terminar o primeiro turno. As primeiras 19 rodadas do Flamengo, a gente pode olhar o campeonato e falar, bom, o Flamengo está, depois de 19 jogos, em 10º, a 8 pontos do G4. Bom, 8 pontos do G4 é difícil, mas dá para jogar. O Flamengo está a 10 pontos da zona de rebaixamento. A briga do Flamengo não é mais de rebaixamento. Então, não adianta a gente avaliar agora no ápice do otimismo, vindo de 3 vitórias consecutivas, avaliar agora para pintou G4. Pintou G4 agora é euforia boba. Não dá para dizer isso agora, é muito cedo. Mas o fato é que o Flamengo abriu 4 pontos da zona de rebaixamento, onde o Flamengo há pouquíssimo tempo estava mergulhado nela. Então, o momento é muito positivo. O Flamengo vem de 3 vitórias, o Flamengo sofreu 2 gols nos últimos 5 jogos, o Flamengo tem aproveitamento com o Luxemburgo de campeão brasileiro. O Flamengo vai enfrentar nas próximas 2 rodadas 2 times que estão na zona de rebaixamento do campeonato, apesar de serem 2 jogos fora.
o Flamengo enfrenta o Curitiba, o Flamengo enfrenta o Criciúma, o Criciúma não está na zona de rebaixamento. O Criciúma é um dos times que briga com o Flamengo nesse bolo, mas é um time que não está conseguindo pontuar. Vou até olhar aqui a tabela para não falar besteira, para ter certeza. O Criciúma está em 15º com 17 pontos, 2 pontos atrás do Flamengo. Ou seja, é um jogo de 6 pontos contra o Curitiba no domingo. Se o Flamengo ganha, ele empurra essa galera mais para trás e dá um salto de qualidade. Se o Flamengo empata, pelo menos ele não é ultrapassado pelo Criciúma. E no outro domingo, o Flamengo enfrenta o Vitória fora de casa também. Lembrando que no meio de semana o Flamengo enfrenta o Curitiba pela Copa do Brasil fora. Ou seja, o Flamengo tem 3 jogos seguidos fora de casa. Eu não sei como o Luxemburgo vai fazer. Acredito que o Luxemburgo, para esse jogo contra o Curitiba, faça uma mescla. É uma opinião, não é também uma, acho que vai fazer uma opinião. Acho que pelas declarações dele, pelo momento do Flamengo, ele vai arriscar e vai jogar tudo na conta do jogo de volta no Maracanã. Ele deve poupar os principais, alguns caras, para não perder ninguém. Mas acho que o Flamengo tem, principalmente pela confiança que o Flamengo retornou, pela capacidade que o Flamengo teve de somar pontos. O Flamengo chega para esse jogo contra o Criciúma completamente diferente de como chegou em outros jogos. Completamente diferente de como chegou até contra a Chapecoense. Que a gente falava, é um jogo muito difícil, se fizer um ponto é um milagre. Contra o Criciúma, na minha opinião, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas agora a gente pode acreditar em qualquer coisa, inclusive na vitória. Há pouco tempo a gente não acreditava em nada que não fosse derrota ou empate. Então, melhorou a situação do Flamengo. A gente pode sentar na frente da televisão ou para quem for no jogo e ter a confiança de que o Flamengo está jogando um futebol competitivo. Se não é um futebol maravilhoso dos sonhos que a gente imagina, que a gente queira para o Flamengo, pelo menos é um futebol que dá gosto de ver a entrega. Então, já é uma evolução clara. Eu estou muito feliz, eu não era um entusiasta do Luxemburgo, não era absurdamente contra, mas não era um entusiasta, fiquei preocupado, o nome no mercado era o nome dos que tinham ventilado o melhorzinho, mas me surpreendeu, eu acho que surpreendeu até a ele mesmo. Eu acho que nem ele esperava ter um aproveitamento de 12 pontos em 15. Pois é o que eu falei. Eu acho que é isso, eu acho que o Flamengo mudou, virou a chave, como eu já falei, vai para esses 2 jogos fora uma outra postura, e isso pode fazer com que o Flamengo some pontos fora de casa realmente. Não, eu acho que assim, Pablito, além disso, capitalizar muito os jogos em casa. Eu acho que tem que capitalizar bastante isso. Capitalizar, que eu digo assim, aproveitar esse momento, sabe? Momento que já vinha bom, que ontem eu acho que foi esse divisor de águas que eu acho. Divisor de águas eu não digo, mas a torcida parece que abraçou efetivamente o time. Você não via em momento nenhum nem vaiar e nem hostilizar nenhum jogador, apesar do João Paulo e do Léo merecerem os xingamentos, nem eles foram xingados, xingados até foram, mas não foram vaiados, o que é importante. Então eu acho que tem que aproveitar e fazer ali, de repente, sei lá, você tem 2 jogos pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, se fizer uns 4 pontinhos, dá, né? De repente um 3zinho, ou 2, ou nem 0. Enfim, cara, eu acho que conseguindo trazer ponto é o que eu falo, tem que ganhar em casa e fazer um pontinho fora, no mínimo, tá bom, não pode perder. Se conseguir isso, tá ótimo, eu acho. Carlão, vamos lá, meu velho. Vamos lá, como eu falei muito quando eu for falar de torcida, eu vou falar rapidinho do Luxemburgo. Concordo acho plenamente com tudo que o Pablo aproveitando, disse. Carlão, desculpa, aproveitando, a gente já pode até entrar no efeito Luxemburgo já, eu acho que seria interessante. Isso, já entramos, né? Já entrei, eu já falei muito dele. Pois é. Então eu vou falar muito rápido, tá? Vamos lá. Uma coisa muito curiosa é a seguinte, né? O Luxemburgo, a gente sabe da situação do Luxemburgo, que não é uma situação em comparação muito diferente da do Flamengo antes dele vir pro Flamengo. Então ele estava realmente num nível. O Luxemburgo, que já foi o principal treinador desse país, né? Ele estava ali num time, ele agora está num time meio segundo escalão. E curiosamente essa situação do Flamengo, né, trouxe justamente uma possibilidade de reinvenção do Luxemburgo. E é um paradoxo, porque a gente sempre vê o Luxemburgo envolvido em projetos, né? Aqueles projetos grandiosos. Não falou de projetos dessa vez, pelo menos. Pois é. Né? Já é um avanço. Porque essa história de projeto sempre estava ligada a alguma coisa muito grandiosa. Não, você é um manager, pensar categoria, isso, aquilo, outro. E, cara, a gente vê muito. A nossa preocupação é a seguinte, cara. O Luxemburgo, hoje em dia, né, o Luxemburgo dos últimos tempos é um cara muito mais preocupado em detalhes, às vezes, insignificantes, e deixa o futebol, que ele já mostrou saber um dia, não sei se estava atualizado, né, havia aquela incerteza
barra incredulidade mesmo, né, de que ele pudesse estar ligado em futebol, menos em futebol e muito mais na cor da grama, né, na água, na temperatura da água do bebedouro, do CD. Então, o Luxemburgo hoje, sem um projeto desse tamanho, justamente... Funciona. Né, com a missão, exatamente, de fazer com que o Flamengo, esse Flamengo limitado, possa render mais, possa se livrar cada vez mais do pesadelo de um descenso, né, é que pode justamente fazer o Luxemburgo voltar ao grupo de treinadores top do Brasil, a reinventar realmente o Luxemburgo. É muito curioso, né? A história do Luxemburgo e do Flamengo recente é essa história de segundo nível, assim, um futebol meio esquisito, mas com esse objetivo de, cara, cada jogo é um jogo, né? A gente está, como o Pablo disse, a gente está no começo de um caminho. Pelo menos agora a gente enxerga um caminho. Com o Luxemburgo a gente está enxergando um caminho, coisa que a gente não enxergava com o Ney Franco, não enxergava com o Jaime. E agora a gente está, por fatos, né, haja vista o retrospecto recente do time dentro da competição, a gente consegue enxergar o caminho. Mas vai ser isso, é o Luxemburgo técnico, pensando na vitória do jogo de hoje, depois na vitória do jogo seguinte, e trabalhar somente pensando em treinar uma equipe de futebol com limitações e fazer com que essa equipe renda diante do cenário desfavorável. É isso, eu acho isso. Perfeito. Pois é. Sem mais. Pablito, vamos lá, cara. Quero que você fale um pouquinho a respeito do telão na Gávea. Muita gente tá achando que é o lounge. Tem muita gente falando que é pé frio. Cara, já, novamente, primeiro, falou em pé frio, que é não sei o que vai dar azar, vai torcer Botafogo. Quem pensa em como é que é? Em Sobrenatural de Almeida, Botafogo, vai lá, vai ver lá no Botafogo. Aqui, Flamengo, isso aqui é Flamengo. E vamos que vamos. Então, Pablito, queria que você falasse um pouquinho, explicasse, se puder, óbvio. E como é que funciona, quem não é sócio pode entrar, não pode entrar, sócio torcedor, enfim, vamos lá. Cara, o negócio é o seguinte, primeiro você foi muito feliz ao defender os eventos, porque é uma grande besteira, claro. É um grande desserviço de quem faz chacota desses eventos. Ninguém vai lá para ficar se exibindo. Eu vi muito comentário maldoso, leviano, na época que estava mais bombando esses eventos na Libertadores principalmente. Foi muito legal, aliás. A iniciativa de fazer isso é só de agregar, é só de fazer a sede da Gávea ter mais gente, ter gente vendo o jogo do Flamengo, reunir a galera, fazer com que o nosso local, a nossa casa, seja um ponto de referência para a gente ver jogo do Flamengo fora de casa. É isso. Só isso. Não tem ninguém ganhando nada com isso, né? Não tem vaidade, não tem o cara que, porque o cara tirou uma foto no evento. Meu amigo, todo mundo tira foto no Maracanã. Claro. Vamos parar de ser hipócrita. Claro. O cara vai lá pra torcer. Não, e você se tira foto, né, Pablito? É por orgulho de estar lá mesmo, porque o lugar é legal, você tá num momento maneiro, você quer marcar o momento, pô. André, aí você tira foto, foda-se. Pois é. Pois é. Ninguém tem nada a ver com isso. Claro. Você tira foto do que você quiser e bem entender a sua vida. Isso. Ninguém tem nada a ver com isso. O evento em si é o seguinte, na Gávea, o jogo é às 4 horas, Criciúma e Flamengo. Começa o evento 15 horas, tem telão. É só pra sócio? Não, vou explicar agora. Passam filmes antigos, a galera fica junto. Quem quiser ir sócio, a entrada normalmente, obviamente é normal, é de graça, que você é um associado, você pode frequentar o clube. Convidados, visitantes, qualquer pessoa que não for sócio paga R$15, como qualquer pessoa que queira visitar o clube. Normal. Não é ingresso, só para deixar claro isso, não é ingresso pro evento. Só como qualquer outra, você está pagando por estar na Gávea e, consequentemente, aproveitar o usufruir do jogo no Flamengo. Então, só para deixar claro, pelo amor de Deus, porque eu também fiz parte dessa questão lá no começo dessa história, isso é feito como um fator agregador, só para fazer o bem do Flamengo. Não tem ninguém levando dinheiro, é um sufoco danado para funcionar. Não, eu lembro até, Pablito. Rodar a máquina é uma dificuldade danada. Então, é muito triste você chegar no domingo na Gávea e ver aquilo lá, as moscas, um puta clube, um lugar onde a gente pode estar junto, conversando na piscina, tomando um chopp, e lá sem ninguém. Vamos prestigiar. Não, e não só... Pois é, desculpa, Pablito, não só isso, mas, cara, olha que maneiro, tu tá vendo o jogo do Flamengo na Gávea, cara. Isso é muito maneiro, cara. Fala sério, é legal pra caramba, porra. Né? Eu acho do caramba, pô. Desculpa, Pablito, vai lá. Não, é isso, cara. É isso, concluí. Pois é. Então, galera, quem quiser ir, o Pablito acabou de dizer, o jogo começa às 16, parece que às 15 já vai ter evento, né? Já vai ter vídeo, enfim.
a partir das 15 horas, lá na Gávea. Quem não for sócio, paga R$15 de visitação do clube, pode visitar o clube, olha que maneiro. Vai poder entrar, ver o jogo, vai poder ir nos lugares, conhecer, tirar foto, enfim. Né? Ou tirar foto, vai poder. E quem for sócio do clube, entrada franca, claro, é sócio do clube. Então eu acho que vale muito a pena, eu acho que é um evento interessante, você vai ter um telão lá, você vai ver com os amigos, é legal pra caramba, entendeu? Então, cara, o lounge foi fantástico, não vai ser no mesmo lugar, vai ser no bar da piscina, o lounge era uma outra situação, mas ao mesmo tempo é bem legal, sabe? É bem legal. Então eu recomendo muito, quem puder, vai ser muito legal, sabe? E tem que ir, né? É isso. Beleza? Quer falar alguma coisa a respeito, Carlão? Tudo dito, tá tudo dito, é isso Tudo aí. dito. Quem tiver para vibrar positivamente pro nosso Flamengo, em boa companhia, num lugar lindo. Conhecer a gente, bater papo, trocar ideia, é sempre legal. É bem cara. chegado e vamos vibrar e vamos torcer positivamente pro nosso Flamengo, é isso. E a Rose aí, Só cara? respondendo ao Ronaldo Castro aqui, Opa. ele perguntou se são todos os jogos que vão passar. O Ronaldo, a intenção é que a gente faça isso sempre. Os jogos fora, né, Isso Pablito? não- Sim, sempre jogos fora. Isso. Como eu disse, a dificuldade de se colocar em prática faz com que a gente não tenha certeza que vai ter o tempo todo, mas a intenção é que tenha sempre com jogos fora de casa um evento da Gávea, principalmente aos domingos, né? Que aí é mais fácil, é de dia, funciona mais fácil para organizar. Pois é. Manjinha mala, tá dizendo que é legal, mas é mala. É. Galera, então eu queria agradecer muito a todo mundo. Vamos terminar o programa aqui. Eu acho que deu pra falar bastante. Lembrar que o Elton tá aí. Craque. Torcer muito pro time domingo. Se a gente conseguir ganhar, beliscar ali um empatezinho, ou então uma vitória, vai ser fantástico. E aí é pro alto e avante, né? Agradecer muito a todos, agradecer principalmente o pessoal que tá frequentemente com a gente aí. Mais uma vez, obrigado. Não vai ter, já teve sorteio, viu, Manjinho? Vou comer que tá feia coisa aqui. Tô comendo até casca de laranja. Deixa eu mandar um beijo então para duas pessoas aqui. A primeira pessoa é minha mãe, que tá viajando, que não vai ver agora, mas vai ver depois. Mãe, te amo, um beijo. E mandar um beijo pra minha amada, pra Amanda, um beijo. Esteve comigo aí durante quase 10 dias, a gente foi de férias pra Porto Seguro. Aliás, mandar um abraço pro Luiz Bernardo, que, pô, me ajudou pra caramba lá, foi um cara fantástico. Conhecer pelo Twitter, o cara, pô, você tá aqui, o cara foi atrás, levou a gente nos lugares. Fantástico, obrigado, Luiz, um abraço pra você se estiver assistindo. E é isso, eu queria então pedir pra gente terminar, fechar a casinha, como diz o Luxemburgo. Queria que o Pablito desse boa noite dele e vamos lá. André e Carlão, boa noite. Mais um programa muito bom. É muito bom fazer o programa quando o Flamengo ganha. Muito o astral bom. é renovado. A gente se empolga mesmo. Carlão tem que ficar pedindo desculpa porque falou demais. Você mandou muito bem. Muito bem. Quando a gente... Quando é genuíno e quando a gente se expressa bem, tem mais o que falar, a gente cala a boca e escuta mesmo, cara. Com relação à galera, obrigado pela participação, obrigado pela interatividade. Eu repito em todo o programa só é feito porque vocês participam. Então, sempre que vocês estiverem prestigiando a gente vai estar sempre aqui falando de Flamengo com vocês. Boa noite. Valeu, Pablito. Carlão, você não vai? Vamos lá. Boa noite, Pablo. Boa noite, Tosa. Obrigado pela generosidade do Tagarela aqui, com o Tagarela aqui. Tagarela bom. Galera, emocionante ontem e muito legal, enfim. Viver esse momento do Flamengo, que é um momento. A gente fala que é o que eu falei na semana passada, é muito fácil você ser Flamengo no momento bom. Mas no momento ruim, às vezes essas coisas especiais afloram. Você vê, sabe, é mais comovente até você ver essa união, essa sinergia, esse casamento entre torcida e clube. Vamos aproveitar esse momento. Você que ainda está longe do estádio, não tenha medo, vamos junto. Sabe, vamos junto, vamos botar o nosso Flamengo para jogar cada vez melhor, cada vez mais unido e cada vez mais ciente desse grande, maior patrimônio que esse clube tem, que é a nossa torcida. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa torcida por me emocionarem jogo a jogo e por, enfim, é uma alegria muito grande. Coitados dos que não são rubro-negros, não sabem o que é isso. Um abraço e um beijo muito grande para todos, saudações rubro-negros. Obrigado, Carlão. Obrigado, galera, mais uma vez. Fiquem com Deus. Em nome de Espaço Rubro-Negro, Liga Retrô, Quente, Tiburon, Tosacan. Valeu. 3-0 Mengão contra o Criciúma, já que é o placar que a gente gosta de dar neles. Tchau.